Sim, sim. Eu Quando, estava a falar em né, termos conceptuais aqui na arquitetura, se faz sentido pôr isso ou não. Mas continua, Leonel. Continua a explicar tudo o que fizeste, ok? certo. Pronto. Então, o orquestrador aqui, ele faz atualização, né, diretamente de dois deles aqui, dos RSUs que estão conectados, das informações dos veículos, né? E o Service Replication Information, esse que é o último cilindro ali, ele tem lá um mapeamento, né, para cada serviço, onde ele está alocado. Então, ele tem basicamente as alocações, né? Então, o orquestrador ele quer manter a informação de alocação de cada serviço, de cada microserviço. Então, quais os fog nodes onde eles estão alocados, para poder aplicar justamente o placement, para que o placement, para que o módulo de otimização, que é esse bloquinho azul aqui, logo ligado ao último cilindro aí, para fazer o update. Então, ele trabalha nessa linha aqui, fazendo update, fazendo otimização, baseado solicitação do orquestrador. Então, o orquestrador vai fazer essa solicitação, que seria algo, vamos dizer assim, proativo ou reativo, né? No caso aqui, esse placement seria algo mais proativo, né? Ele faz aquele placement de forma a analisar o que ele tem de contexto. Ah, eu tenho esse contexto aqui, o RSU vai, vou olhar nesse primeiro cilindro dos RSUs e digo, olha, esse RSU ele está já com esse serviço, ele está, é, é, já está necessitando balancear em termos de carga. Então eu posso fazer aqui uma migração aqui, né? Migração desse, desses de contexto, baseado nessa informação dos RSUs, baseado nas informações dos veículos. Eu posso ver, por exemplo, se eles estão concentrados em um determinado RSU. Aqui o RSU também pode ter quantos veículos estão conectados nele, né? Mas aqui Uhum. quantos veículos estão ali. Aqui, então eu tenho aqui, então voltando então, né? O FOG, ele faz a solicitação para essa caixinha da direita e essa de cima, né, para fazer os placements. Request Geographic Placement Decision of a Service. Então ele fala, ó, faz para mim essa alocação, né? Eu até poderia ter ligações aqui também, tanto dos veículos quanto dos RSUs, para que ele tenha uma. Mas isso também pode ser uma entrada, né? O FOG, o orquestrador, ele pode passar isso aqui como input, né? Já que ele tem acesso às informações do RSU, as informações do veículo, por isso que eu achei redundante meio que colocar isso aqui, né? Acho que isso não é tão, tão definitivo, tão necessário, pensei, né? Pensei que não. Depois, o serviço de migração de contexto, ele vai usar esse módulo, né, para requisitar também como que está a distribuição, né, para ver para onde que ele vai migrar uma informação, né, tem que ter essas informações do placement para ele saber quais opções de migração que ele tem, né. E aí, também baseado em requisições do orquestrador, ele pode fazer alocações, se for o início, né. Ah, começou agora, chegou um novo serviço, um novo veículo, onde eu vou colocar o contexto de execução daquele veículo. Se colocado em algum lugar. Ah, o contexto de execução do veículo, vou migrá-lo para outro lugar. Bom, então esse módulo seria mais ou menos isso, né? E aí, as várias atividades que cada módulo faz, talvez seria uma forma de ser descritivo numa tabela, né? E várias tabelas ali dentro da tese, não sei se seria o caso. Bom, o orquestrador, seguindo nesse aqui o mesmo bloquinho que estava lá, né? De registro de microserviço também. É,
Forward Rules Anticipation, vai ser acionado no momento do, de handover dos veículos, né? E o módulo de predição também. Então, esses aí foram que foram adicionados. Aqui embaixo, esses são os do orquestrador, né? Se vocês quiserem mencionar alguma coisa sobre esses aqui, ou eu continuo também, eu falo sobre os RSUs aqui. Bom, os RSUs, eu chamei de RSU site, porque é o local, né? É o sítio ali onde estão tanto o OpenFlow Suite quanto uma Fog Compute Node ou algo que faça essa função, pode ser um mini cluster, qualquer coisa assim, né? Então, esse seria esse RSU site. Então, ali eu tenho microserviços que foram, através do placement, eles foram colocados ali, de 1 a N microserviços, né? Que foram colocados. E esses microserviços, eles são a partir da alocação de contexto aqui, ó. A partir dessa alocação de contexto aqui do orquestrador, que é aquele segundo bloquinho lá de cima, a partir dessa alocação, ele vai preenchendo aqui. Então, microserviço, ele é colocado aqui a partir daquele placement. E os running contests são colocados aqui a partir da alocação e migração. Então, a partir do processo de migração, ele vai colocando, porque ele já tem o placement desse microserviço aqui. Da mesma forma os outros, né? E aí bom, e aí o processo de migração é aquele que eu havia dito, né? Certamente eu vou ter que ter aqui um migration, migration executor, algum bloquinho aqui extra. Penso que eu vou ter que ter mais um bloquinho extra aqui e outro bloquinho aqui para fazer essa migração, né? Envio, né? Tipo envio de migração, recebimento de migração, ou até uma outra forma também, né? Bom, da mesma forma que aí dos veículos nem deu tempo de eu mudar muito, ou pensar sobre eles. Eu só coloquei igual a outra figura do lado aqui, do lado que era mais os bloquinhos, não tem nem setas aqui. Mas seria exatamente o cliente do serviço um, né? Então seria lá um container, né? Um container cliente do serviço que está consumindo o serviço de alguma RSUAP, né? E os dois bloquinhos que já estavam lá no outro. Quando a gente vai colocar isso no papel e pensar sobre isso, é que a gente vai vendo quantas nuances, quanta coisa, né, que tem envolvida nisso, né? E depois ainda cheguei na conclusão que ainda falta mais uns blocos aqui. Bom, o que que vocês me dizem aí, né, sobre esse emaranhado de coisa aqui? Tá? Oi, consegue me ouvir? Eu fiquei bloqueado, mas já estou a ouvir. Ah, sim. Então, o que eu tinha para mostrar aqui é isso. Então, certamente dá para melhorar, né? Como é o caso, por exemplo, da migração entre um Fog Compute Node para outro Fog Compute Node. Então, dá para Eu acho que já adicionar fizeste a coisa com bastante detalhe, não é? é, Já fizeste a coisa com bastante detalhe. aqui provavelmente eu vou pôr talvez um módulo de migração aqui, né? É um módulo de migração e aqui outro módulo de migração para receber migrações de contexto, vamos dizer assim, né?
fazer essas migrações de contexto. Talvez Olha, poderia ser ó, um. Lionel, diz-me uma coisa, aquele paper que tu escreveste que tem aquele círculo de antecipação de handover, naquele gráfico, naquele diagrama mais simples, onde é que o colocaste? Que estavas ao bocado, isso ao bocado escapou-me um bocadinho. Portanto, Naquele. paper que Ah, nós sim, publicamos foi na segunda, não é? Ou foi em Guimarães? no ISAS lá, no ISAS. Foi no ISAS, não é? É, Nenhum dos dois está aquele lá, indexado, mas isso aquele lá demora ele também. seria desempenhado por esse RSU Access Point Selection Model aqui, dentro do veículo. Ok. Access point, RSU Access Point Selection Model. Ok. Estou a pensar depois Então na lá, tua tese, se nós partirmos uma figura como esta, convém que os vários contributos sejam mapeados eh, para blocos, não é? Seria aí. Ok. uhum. Mas não isso não está lá em cima no azul, no STN, nada, que chama isso. Olha, vai lá para cima. Não, aí lá no azul, quem desempenha isso é esse aqui, ó. Forwarding Rules Anticipation Model. Por quê? Tens que andar um bocadinho que está com delay. Ok. Era isso que eu estava a falar. Era esse que eu queria ver. Exatamente, ok. Uhum. Isso. Ok. Então, o que acontece ali é que o veículo, ele manda uma mensagem para o orquestrador, na verdade para o Fog, né, onde ele está conectado, e o próprio Fog avisa o orquestrador. No final das contas, isso vai chegar para o orquestrador e o orquestrador vai saber que o veículo escolheu o seu próximo RSU, né? Próximo RSU que ele vai se conectar. E sabendo disso, o orquestrador então solicita o SDN para traçar as rotas, né? Para fazer um. Aí o SDN, ele, por sua vez, ele chama esse Data Optimization Model para ele poder criar o caminho próximo, né? Próximo caminho. E a partir dessa criação do próximo caminho, o SDN distribui esse próximo caminho pros switches, né? Os switches OpenFlow. Distribui as regras, que são essas aqui, ó, as regras Service Vehicle. Então, pensando nessa competência de cada um, né? Seria mais ou menos isso. Deixa eu esperar o delay aqui, ele deve aparecer para vocês aí o veículo, né? Aparece para vocês ali o veículo. Então, o veículo ele vai comunicar essa seleção para o seu RSUAP. O RSUAP, por sua vez, vai enviar essa seleção para o orquestrador. O orquestrador ele vai chamar o módulo de antecipação, então ele vai fazer o registro de quem será esses novos, anotar naquela parte estática ali, né, das informações estáticas da rede, para onde tudo vai, deixar tudo registrado e solicitar ao SDN Controller que, que gere um caminho. Então, eu quero o caminho. Inclusive, ele até no código mesmo, esse data path, ele é também armazenado. Então, Só um minutinho. então Desculpa. esse data path, ele também é armazenado nas informações do veículo. Então, tem lá o veículo e qual data path que ele usa para chegar ao, ao seu runner, né? Quem está rodando aquele microserviço. Tá? Então, o veículo, para aquele microserviço, ele vai usar aquele determinado caminho. Bom, não sei se deu para explicar essa parte, mas E então onde é que entra aquele Next RSU AP Prediction Model? Então, está aqui esse umas, há aqui, aqui umas, esse aqui era como nós estávamos tentando fazer, né? Aqui esse next, esse aqui, não é?
Next RSU Prediction Model. Esse aqui, por agora, ele não entra. Ele está ali para nós, mas efetivamente nós não fazemos no código uma predição de mobilidade, porque eu tentei várias, não tinha resultado. Lembra que não tinha esse resultado. Então, aqui seria uma predição, algo proativo, né? Que seria algo proativo em termos de rearranjo das rotas após um handover, tratando do handover, né? E aqui é algo, e já o Forwarding Rules Anticipation Model, esse módulo que está do lado dele, já é algo Quando dizes mais. proativo, quando dizes proativo, estás, nós quando dizemos proativo, estamos a querer dizer que estamos a tentar fazer as coisas antes de elas acontecerem. Não sei se é a Exatamente. mesma semântica que estás a usar. Agora pareceu-me que disseste É, uma coisa que era reativa. Ou fui é, eu que entendi mal. não, então, toda aquela descrição que eu fiz era Uhum. reativa. Reativa ao que o veículo informa, olha, eu vou Ok, ok, para ok. aquele RSU, então é totalmente reativo. Aí o Certo. professor Antônio me perguntou, mas onde vai então essa prediction? Se nós estamos Ok. falando aqui de algo que é reativo. Bom, o Uhum. prediction, ele não, ele está aqui no bloquinho, até acho que na última reunião, até eu acho que o professor Pedro falou, ó, coloca lá a predição, mas nós não temos ainda, mas Uhum. se tiver essa predição, nós mantemos o bloco, uma coisa assim, né? Mas eu Pois, acho que nós com nem o dá mapa da para. estrada, nós com o mapa, com o grafo da estrada, o sentido do veículo e com o mapa dos RSUs, é difícil acreditar que não se consegue melhorar algumas coisas fazendo alguma predição, não é? Tudo bem que ele chega à esquina e pode ir para um sítio ou para outro, mas tudo leva a crer que alguma predição nós vamos conseguir fazer alguma experiênciazita mínima que prova que uma predição, por mais estúpida que seja, o mapa, digo eu, com o mapa da estrada, com o sentido do carro, em princípio conseguimos pelo menos prever que para aquele lado o RSU próximo vai ser para aquele lado, não é? Não será nem para trás, não é? Portanto, acho que alguma experiência vamos conseguir fazer a defender um bocadinho a tese que com alguma previsão se consegue melhorar alguma coisa. Mas estou a falar de cor, não é? Mas parece-me, não é, que não seja muito difícil. Com o grafo da estrada, o sentido do carro e com a velocidade dele, acho que se consegue depois no futuro fazer alguma experiência preventiva. Mas isto é só um bitite que eu estou a mandar. Sim. Mas aqui Parece. Ele gera. há duas questões Foi. na, Duas coisas, questões diferentes, não é? Uma coisa é as rotas e outra coisa é pronto, predir e as rotas. até mesmo na questão da predição e do proativo, não é? Que está associado à predição e que tu tinhas aqui também na tua figura. Há duas questões, não é? É a questão de antecipar que os veículos vão migrar da access point e, portanto, a gente vai migrar o contexto deles, não é? Uhum, uhum, Isso é o que o Leonel descreveu aqui bem, não é? O veículo topa que está a aproximar-se de um outro RSU, vai mudar de RSU, antecipa a migração do RSU, ele próprio, informando o orquestrador, uhum. e o orquestrador muda as regras antecipadamente. Portanto, é reativo com alguma antecipação, com base na previsão que o veículo fez. Depois havia aqui outro módulo que era prever a mobilidade, o próprio orquestrador prever a mobilidade com a informação que tem na base de dados dos veículos, não é? Dizer, olha, o veículo vai para aquele lado, o gajo de certeza que vai migrar deste RSU para outro. Mas estamos a falar de migração de contexto, não é? Pois. E depois Mais alto há nível, não outra, é? há outra orquestração que é do placement dos serviços, não é? Que estávamos a falar na semana passada e Olhar para que tudo, não é? Para o mundo todo. é dizer que há mais consumo de microserviços num lado do que no outro e tentar Exatamente. replicar microserviços que não tenham a ver com os handovers dos veículos individualmente, não é? Portanto, eu acho que estes esquemas do Lionel não prevêem essa questão do placement do, do, do- de Proactive. otimizar a colocação de novos microserviços ou mesmo migrar microserviços, ou prevê.
De certa forma, a única coisa que poderia se chamar de previsão aqui nesse sentido, ele tem o bloco aqui em cima, né? Tem esse bloquinho nessa outra imagem. Nas duas tem, né? Que é o Placement Optimization, que ele está do lado Hum, direito em cima, aqui. hum. Microservice Placement Optimization Model, que ele faz esse placement. É isso que o senhor tá me perguntando, professor? Era isso, era isso. Portanto, esse aí não tem, esse módulo aí, esse placement, quem é que dispara esse placement? Tem um disparo reativo e um disparo proativo, como estávamos a falar no outro caso, ou não? Ou é só Aqui, esse aqui, vamos dizer assim, ele não tá implementado ainda, né? Mas certo? eu penso que ele seria um disparo aqui, que poderia ser reativo, porque ele vai reagir à sobrecarga da rede, ao congestionamento da rede, né? É, ou ele pode coletar essas informações e antes que se torne realmente congestionado, se torne realmente, então, de certa forma, é proativo, né? Eu não sei se ele é bem reativo, porque eu não saberia caracterizar. Me parece um pouco proativo porque o Fog, esse servidor, ele vai ter um código ali nele, por exemplo, né? Seria um outro. Esse poderia ser esse mesmo módulo aqui, ele poderia ser aberto, essa caixinha, né? E dentro poderia ter lá alguma uma função de análise constante da rede ou análise aqui dentro, né? Poderia ter uma caixinha aqui dentro com análise de congestionamento, de concentração, né? Ou de divisão de grupos, poderia dividir a própria geografia da onde ele está atuando, da cidade, em clusters, né? E ele analisar quais clusters estão mais congestionados e a partir daí movimentar clusters, né? Poderia trazer um cluster de um ponto da cidade para cá e disparar essa migração de acordo com migra todos que estão nesse cluster para os outros clusters do lado. Pega esse fog node que executa e traz ele para outro ponto da rede e depois pega alguns veículos que estão pendurados em outros fog nodes e traz eles para cá, para esse que eu acabei de trazer e cria um cluster novo ali, por exemplo, né? Desfaz o cluster lá no lugar e refaz um outro cluster em outra posição da rede, por exemplo. Seria por isso que talvez esse módulo aqui eu poderia chamar ele de reativo, talvez, né? Talvez. É isso, professor? Não sei se eu entendi bem. Sim, era isso, era isso. Portanto, eu estava a tentar perceber onde é que havia aqui um. Portanto, aqui estão Proativo. duas caixinhas, exato. Eu queria perceber se o placement poderia ser também otimizar o placement proativamente e reativamente com este teu esquema, não é? E, portanto, e tu consideras que ele é proativo no sentido de que está a olhar para métricas de rede, ou se calhar aquele orquestrador, não sei quem é que está a fazer esse trabalho, se é essa caixa mesmo, se é o. Portanto, significa que em função dessa estratégia que estavas a dizer, definir geograficamente e verificar qual é a sobrecarga que temos numa determinada área e de alguma forma decidir com, com heurísticas ou com algoritmos ou com o IA, tentar prever um novo placement a partir disso, não é? Portanto, eu estava a tentar perceber se esse era proativo ou se era reativo. Como é que tu vias esse módulo aí? Portanto, eu acho que esses dois módulos que estão aí são duas coisas diferentes, não é? É o migration do contexto e o migration e o placement dos microserviços, que na outra figura também estaríamos
é falar de contexto e de microserviços. Portanto, temos aí duas coisas aí. No caso da migração do contexto, ela é um bocadinho reativa, embora haja antecipação de caminhos e informação prévia do veículo e que, portanto, faz com que ele faça isso um bocadinho mais rápido, né? Não é o fog node que está, não é o orquestrador que está a usar aquele prediction model, é o veículo que está a solicitar a migração de contexto quando migra de RSU, não é? E naquele caso de cima do placement dos serviços, eu estava a tentar perceber como é que tu imaginavas essa parte também, não é? Se era mais Professor, reativa, se era mais. Porque acho que nós falámos nisso também na semana passada, não é? Haver umas métricas que dissessem: olha, este microserviço nesta área está com muitos pedidos, o número de clientes está excessivo, o número de contextos que está aqui está excessivo, uhum, e a gente precisa de alocar alguns para outro sítio ou de migrar um serviço que está a ser subutilizado, não é? E podemos fazer isso porque um saturou, e isso seria mais reativo, ou poderíamos fazer isso de uma maneira mais proativa, que era olhar para a situação, antecipar que há zonas de alto consumo e zonas de baixo consumo e tentar de alguma maneira ir antecipando isso um bocadinho. Essa proatividade que tu agora escreveste aí ao lado, sim. sim. Eu até diria, professor, que são três níveis, sabe? Três níveis de rearranjo, né? Primeiro nível aqui, eu poderia dizer que é o próprio handover do veículo, que gera um rearranjo das rotas, certo? Mas não Uhum, necessariamente gera uma migração de contexto, porque o contexto ele pode continuar lá no fog, que está processando. Então, se eu olhar aqui para a imagem dos veículos, eu vou dizer o seguinte, que quando o veículo muda de um, de um, de um, de um access point, ele pode mudar de um RSUAP para outro. Então, quando ele vai de um RSUAP para outro, então ele está conectado aqui nesse, mas o contexto dele ainda está lá. Então, o contexto dele ainda está aqui, ó. Ah, ele uhum, está consumindo como? Porque quando ele se conecta, na verdade, ele está se conectando no switch, né? O switch vai rotear ele para cá ou vai rotear ele para cá, ó. Então, quando ele migra de um. Ou o switch vai rotear ele para esse RSU onde ele para onde ele acabou de ir, ou vai continuar roteando ele lá para trás. Ele só rearranja as rotas e diz, ó, continua lá. certo, certo. Aí veio aquele experimento. Esse é o primeiro nível, né? É a migração por handover. Migração é o handover. Fez o handover, continua buscando, executando o contexto onde ele estava mesmo. Aí vem aí vem a lógica, né? Reativa. Ah, esse veículo se deslocou. Se deslocou, eu não fiz uma previsão. A partir desse deslocamento, eu vou tomar alguma atitude? Bom, naquele exemplo da ambulância, a atitude que eu tomo fez o handover? Obrigatoriamente pego o contexto de um lado e coloco agora o contexto lá no novo RSUAP. Então, essa já é uma lógica aplicada nesse momento que poderia, que reflete aí uma reatividade, né, dessa migração de contexto, certo? Mas ela também poderia ser proativa. Eu poderia, tirando esse caso da ambulância, ele poderia migrar de um RSU para outro e eu não necessariamente naquele momento eu coloco ele lá. Por quê? Eu não trago esse contexto para cá porque eu não posso, porque eu não tenho possibilidade de trazer ainda. Ao invés de colocar ele exatamente no RSUAP, coloque ele próximo, a um salto mais próximo, porém
sem exatamente colocar no RSUAP para ficar um saldo só, né? Então agora já o segundo nível, o segundo aspecto, que é a inteligência aplicada à migração de contexto. Ah, eu vou colocar todo o RSU, eu vou olhar essa informação aqui de alocação, como é que está essa questão das alocações, e aí vou manipulando isso para tentar manter todos os fog nodes com uma utilização, não sobrecarga dos fog nodes. Mas observe que até aí eu não tirei fog node de lugar, vamos dizer assim, aquela história do cluster, né? Aquele cluster que o fog node, aquela região que ele atua ali, vamos dizer assim, né? Eu não tirei do lugar e não alterei o place dele. Mas eu já faço alguma melhoria dentro da. Aí vem o terceiro nível, né? Que é o placement. E aí, através do Uhum. placement eu digo, olha, peraí, isso aqui não está adiantando eu ficar migrando aqui com o que eu tenho, ou se eu jogo ele para um RSU que não está muito congestionado, se é algum fog, né, que não está muito congestionado, eu aumento muito a latência. Então fica nesse trade-off entre latência e congestionamento, né? Pode ter outro trade-off envolvido. Mas aí ele vai então dizer o seguinte, eu posso ter outra inteligência agora, para dizer, olha, se eu rearranjo aqui e trago é um problema complexo, né? Se for ver bem assim, é um problema bem complexo. Ok, eu acho que entendi. Pronto, o que me parece é que os teus desenhos foram um pouco mais, tiveram uma visão mais microscópica, mais detalhada das componentes e mais próxima do que tu já tens neste momento implementado, não é? E a visão do desenho que o professor Pedro mandou é mais, não tem tanto detalhe, é mais um bloco mais macro e, não, e eventualmente os componentes estão dos dois lados, não é? Talvez não aquela parte dos cenários pré-preparados, ou talvez não tanto a previsibilidade, aquele módulo de previsão de movimento dos veículos esteja tão claro nestes. Portanto, acho que há aqui bastantes blocos em comum e na essência acho que temos bastante acordo em relação às coisas, em quais são as funções do orquestrador e quais são as funções do controlador. Isso também está bastante claro. Aquela informação de base de dados de estado também está clara, existe nos dois lados. Depois a questão da migração dos microserviços ou do contexto também está bastante claro. Por exemplo, aqui não se detalham essas três fases que tu estavas a enumerar, que é com a mobilidade dos nós, haver apenas rearranjo das rotas, ou haver migração de contexto, ou haver migração de microserviços ou realocação de microserviços, não é? Esses três não estão aqui Na detalhados. tese depois vai ter que ficar claro, até talvez com alguns exemplos ilustrativos. Acho que é esses três níveis que estavas a dizer, Lionel, até podem ser depois três use cases a complementar depois cada um dos cenários que são importantes para quem está a ler depois perceber esses diferentes níveis de, Uhum. de migração, não é? De rearranjo que acaba por ser, não é? Rearranjo, né? Pronto, depois há outra questão que é portanto, ali claramente na figura mais simplificada que nós discutimos, tem muito claramente esse proativo e o reativo associado às duas fases, à migração de microserviços e ao placement. No teu caso, esse proativo e reativo não está tão claro, mas isso também se pode esclarecer com os exemplos como tu estavas a dar, não é? Os exemplos que depois foste dando acabam por mostrar que há, de facto, as duas coisas são possíveis com essa arquitetura, não é?
Outra questão aqui é que, pronto, nós estamos sempre a assumir genericamente que o nosso southbound é open flow based e de facto a nossa implementação está muito open flow based, que é o mais seguro na prática, não é? Embora essa interface southbound podia ser outra coisa genericamente, não é? Na realidade, quando tu lhe chamas SDN southbound interface, está correto, não é? Agora a gente aí pode. O que nós queremos é que ele atue sobre os switches de rede, rearranjando as rotas. E de facto, a nossa instanciação no simulador foi OpenFlow based, que me parece correto, porque é o mais estável para esse southbound interface, né? Ou mais historicamente mais consolidado também, né? Ok, acho que podemos trabalhar mais um bocadinho sobre isto, não é? Talvez se possam colocar. Portanto, aquela tua caixa Fog Server, eh, o teu Orchestration Server, o teu azul, não é? O teu azul do lado direito, contém lá dentro os azulinhos, que estão do lado esquerdo, não é? Portanto, o Orchestration Server é o conjunto de todos esses componentes, que estão lá dentro, não é? E a interação que ele tem com o controller é sempre como se fosse é sempre via northbound API, né? Isso também está mais ou menos claro. Aquele interface do bloco azul com o bloco verde é via southbound. É como se o Orchestration Server fosse uma aplicação que está a usar o controlador, não é? É acima do controlador. Exato. Exatamente. Ok. Uhum. É como se ele fosse, ele requisitasse, fizesse requisições ao SDN, requisições de informações, requisições de alterações na rede, né? Faria essa questão de como se fosse um application layer. Eu acho que ele está mais para um application layer, o foco for the orchestrator server, for Uhum. orchestrator. É, Eu eu vou acho ter que que é. sair, tenho que ir a casa. Tenho Certo. 5 minutos de folguita, depois tenho mesmo que sair. Ok. Querem trabalho para casa. Eh, Estavas a trabalhar aquelas experiências de ambulância, não é? O que é que achas, Costa? Refinar mais um bocadinho a figura no que o Lionel achar, ir trabalhando. Experimentalmente, o que é que estavas a fazer, Lionel? Estavas a fazer aquela experiência de Certo. ambulância. Ok. Eu pensei assim, eu fiz a experiência da ambulância, né? Deu certo aquela experiência que era vamos dizer assim, reativamente ao handover, fazer a migração de contexto de um fog para outro, para que ele sempre esteja próximo. Uhum. E aí nesse caso, como que era, como que é feito? Assim que o veículo ele vai de um RSU para outro RSU, eu faço essa distribuição das rotas porque o veículo avisa, né? Ele avisa, ó, tô indo para esse RSU. Então, ele já faz as distribuições das rotas e assim que o veículo chega do lado, observa que eu não migro o contexto antes, porque o veículo avisou. Eu optei por fazer o seguinte, olha, eu só vou migrar o contexto depois que o veículo efetivamente fizer a migração. Por quê? Porque o veículo avisa que vou para aquele lado, mas se ele não for, né, bom, não sei. Posso até fazer já a migração do contexto já quando ele recebe esse aviso, né? Recebeu os avisos? Já migro o contexto. Poderia ser o caso, né? Mas eu fiz assim, depois que eu pensei que não ia mudar nada, porque se eu tiro ele
e migro ele antes, eu estou criando uma latência que ainda não existe porque ele não foi para o outro lado. Então, aumentei a latência dele. Se por outro lado eu só migro ele depois que ele já foi para o outro lado, ele ficou durante um período de curso com a latência alta, aumentou um pouquinho a latência e logo diminuiu, né? Então eu achei que eram equivalentes, que não tinha muita diferença, né? Eu aumentar a latência antes só para dizer que não, fiz antes, né? Não sei se. E aí quando ele migra de contexto, né? Quando ele faz essa migração, ele fala, ó, migrei de contexto. Quando ele migra faz um handover, então eu vou e pego o contexto dele e jogo lá para onde ele está. Na prática, isso é feito tão assim, aqui no código é feito tão rápido que ele não percebe essa latência, né? Esse aumento de latência, porque já ocorre bem rapidamente essa migração de contexto. Bom, Ó, Lionel, eu uma fiz pergunta essa. conceptual agora. Tu, Agora, essa só. experiência que tu fizeste. Ai, desculpa, diz. Ia-te Não, perguntar se ah, só para dizer assim, que após essa experiência, então eu fiquei de fazer essa verificação do que seriam as possibilidades aqui de placement optimization. Por quê? Porque a parte de contexto, de migração, deu certo, né? E falta então a parte de placement, essa parte de cima aqui que é o placement optimization. Então eu estava iniciando uma busca por artigos, uma revisão de literatura para adicionar isso para a tese. Então, para que nós então descubramos algumas formas de fazer esse placement e tentasse fazer aí um exercício agora de placement, né? Porque a gente fez o exercício, já está pronto, handover, que seria a primeira adaptação das rotas, antecipação, depois a migração, né? Um exercício de migração, e o próximo seria um exercício de service placement, né? Então, pensei que, ou nem sei se eu fico até assim assustado um pouco em tentar fazer esse placement, mas Bom, mas aí, com certeza, a sugestão do professor Pedro é boa, que é dizer assim, esse microservice placement eh, pode ser, podem-se aplicar aí várias estratégias e por aí não digo por aí, mas eventualmente pôr isso numa outra imagem, esse bloco numa outra imagem ou aquela área, aquela zona e dizer, podemos aplicar aqui heurísticas, podemos aplicar aqui estratégias de algoritmos de otimização, podemos aplicar aqui inteligência artificial, temos aqui um conjunto de estratégias que me permite, dados estes inputs em concreto, produzir estes outputs em concreto. E esse módulo será construído com base nessa panóplia de estratégias. E tu usares a tua como um caso de uso. E aí podes dedicar-te a uma em concreto e dizer, vou fazer um exercício ilustrativo do que é que seria este bloco, baseado nesta estratégia que eu vou implementar aqui para este caso concreto, mas este bloco, na realidade, pode ser instanciado com algoritmos, heurísticas e IA. é uma caixa de Pandora. É uma caixa que poderá ter aí várias instâncias em que está claro qual é o input e está claro qual é o output. Ou seja, aí talvez fizesse sentido fazer um zoom e aproveitar um bocado aquele bloco Optimization proativo reativo e alguns casos já pré-preparados e puxar isso para a ideia que eu julgo ter percebido bem e que o professor Pedro também tentou vender até a semana passada é dizer assim, uma coisa é a gente dizer eu vou faturar aqui neste bloco e vou propor aqui uma estratégia inovadora neste bloco. E com certeza existe uma panóplia enorme de possibilidades e só isso significaria, se calhar, fazer uma data de investigação e uma data de propostas. Nós vamos fazer esse exercício de uma forma um pouquinho mais light, não é? Vamos fazer, de facto, um estudozinho de placement, vamos fazer uma implementaçãozinha e vamos fazer um teste com uma dessas estratégias, não é?
Mas depois vamos conceptualmente abrir esse bloco e dizer isto aqui poderá ser feito desta maneira, desta e desta, e este bloco aqui pode ser visto como um agregado de estratégias nas quais se incluem estes algoritmos, estas heurísticas e este IA, não é? Mas em termos de implementação prática, claro que seria boa ideia ter um exercício concreto que mostrasse uma instância desse bloco, não é? É isso que tu estavas a falar, creio eu. É pegar num método, aplicá-lo, definir os inputs e definir os outputs e tentar ver se dá resultados e usá-lo como um ilustrativo da implementação desse bloco. E também, professor, da mesma forma que existe diversas formas de fazer esse placement optimization, se eu olhar aqui para o context migration, a estratégia de migração de contexto, levando em consideração não só a latência, mas levando em consideração diversos outros fatores, como o próprio congestionamento dos data paths, o próprio o excesso de carga em cima de um determinado fog computing node, né? Então eu tenho também aqui, só que na migração de contexto eu tenho muito o que explorar também, né, em termos Sim, de exercício. Talvez até essa etapa aqui, ela está pouco, vamos dizer assim, ela poderia ser, poderia ser o caso de explorar, um caso de uso também, né? Ó, nós fizemos assim, mas cabe aqui também outras sim. estratégias, também poderia. É Tá? isso, é isso, é isso. Eu também acho a mesma coisa, exatamente. Uhum. Exatamente, tu não tens tempo para dedicar, sei lá, uma grande temporada a explorar só esse tópico, porque depois ficas um bocado comprometido. Mas tens hipótese de dedicar uma fatia de tempo e implementar uma estratégia e falar sobre as outras hipóteses que estão em aberto para aí, não é? E apresentar conceptualmente isso como um componente que é necessário. Esse componente está na tua arquitetura, esse componente pode ser implementado desta maneira, desta e desta, e o meu exemplo de proposta de teste é este, com base numa pequena survey que eu fiz, portanto, fazer isso para esses dois componentes, não é? Então, eu poderia ter aí, no caso, as duas sessões aí duas sessões, uma na tese, vamos dizer assim, né? Uma para explorar essa- essas, é, essa migração de contexto, né? Baseada em algumas métricas, e depois uma outra no placement. Eu não sei Sim, se seria sim, mais ou menos, caminharia mais ou menos juntas, mas uma sim, parte com mais ênfase nesse contexto e outra parte com mais ênfase no placement. sim, Conversando penso que sim. com essas imagens aí, né? Conversando com essas imagens que nós temos aí, ó. Na arquitetura tem esse bloco, e esse bloco representa isso, nesse contexto, contando toda a história, né? Desses três níveis de. Será que a gente não poderia escrever, né? Eu pensei em escrever isso, né? Escrever esses três níveis, escrevendo, e depois ir em cada um deles melhorando, e a partir daí a gente escolhe um deles, Aham, daquelas possibilidades, e tenta implementar e criar um cenário concreto. sim. Se no diagrama geral também transparecessem esses três níveis, também seria bom. Quer dizer, se estas imagens conseguissem transparecer também isso, senão que o texto transpareça bem essas três fases. Ou até Eh, uma outra imagem, né? Essa aqui com ou uma outra imagem, sim, com menos esse. detalhe, com mais macro e com menos. Porque Uhum, esses três níveis diferentes que estás a dizer acabam por corresponder a módulos que são ativados ou não, se bem percebi, não é? No primeiro nível é só arranjo de rotas, quer dizer que há uma série de coisas que não vão entrar em jogo, não é? Um uhum. segundo nível de mudança de contexto já pode ser duas coisas ativadas e o placement já são mais modos ao mesmo tempo, não é? Acaba por ser aqui interruptores a ligar estas coisas. Um nível mais baixo acaba por ser só a parte das rotas STN, os outros não estão adormecidos, não é? Acaba por ser isso um bocadinho, não é? Uhum. Talvez se encontre uma figura Eh, engraçada, até aproveitando as figuras, fazendo-as tornar mais simples, conforme mais simples é o caso, ou toda ela
há várias maneiras de abordar isso, não é? Pois, se tivéssemos umas mais macro e umas mais detalhadas, que depois a gente consiga Apaga instanciar. esta, não é? Apagava esta ficava. Uhum. Quando está tudo em jogo, é isto tudo. Acho que sim, é questão de pensar da melhor maneira de apresentar isso. Repara, mesmo aquele teu caso da ambulância é muito simples, consegues mapeá-lo para esta figura. Era uma pergunta que eu ia te fazer, não é? Portanto, a lógica dessa tua ambulância foi o quê? Foi ela estar a uma latência de X. Portanto, aí no fundo o evento que te ativa só te vai ativar esta migração de contexto, não é? E é algo externo que tu vais gerar quando, ao monitorizar a base de dados, verifica que estás a X milissegundos, não é? E taus, e dizes move. Portanto, tu até se quisesses podes contextualizar essa tua experiência. Imagina que queremos escrever um paper muito rápido. Até podíamos vender esta arquitetura e esse exemplozinho da ambulância, podíamos bater o cor a dizer que era a aplicação desta arquitetura. Não é? Conseguias fazer isso? Acho que sim, né? Estás só a, Acho que estás seria. só a migrar o contexto. Uhum. Qual é o evento que te fez migrar ao contexto da ambulância, já agora? Conseguias mapear aqui na figura? Foi tu ires à base de dados e verificares que estava com o veículo a um atraso do RSU de X milissegundos. Esta figura cobre esse caso? Essa figura, ela não cobra exatamente, assim, explicitamente. Ou melhor, deixa-me reformular a questão. Uhum. Consegues encaixar essa experiência da ambulância que tu fizeste nesta figura? Tens Sim, sim, conseguido. sim, É um sim, eu acho segundo que nível sim. de migração. E qual é o evento aí? De onde é que ele vem? Está a 20 milissegundos do microserviço. Onde é que está aqui a ser disparado? Foi quando é quando o Fog Orchestration Server verificar que a condição que tem que ser obedecida é ele estar a 20 milissegundos do microserviço. Onde é que está a caixinha disso aqui? Na verdade, o que Estou a acontece fazer é o que ele papel do advogado diabo, não é? Estou a fazer o tá papel do certo, advogado diabo. tem que ser. O que eu penso é que o que acontece aqui é o seguinte: o veículo ele Projeto todo. vai enviar uma mensagem para o orquestrador com o seu posicionamento e qual é o seu próximo. Quando ele decide que vai migrar, ele envia uma mensagem como se fosse um beacon Certo? pro fog. O veículo me avisa o fog, ó, tô aqui a enviar um beacon de o meu posicionamento. E aí o fog, sempre que ele recebe esse beacon do veículo, ele repassa para o orquestrador. Então, mensagem de beacon do veículo, ele só vai fazer o veículo só vai fazer esses beacons quando eles estiverem perto de fazer handover. E aí Certo. ele fala, ó, tô próximo de um handover. Então ele envia seu posicionamento com algumas características, velocidade, e mais alguma, inclusive quem é o Isso, eu próximo eu RSU. percebi, mas Então, onde é que está o if delay maior que 20, then trigger migration context? Onde é que está? Está na caixa azul. não, aqui na verdade, professor, não vai ter. Por quê? Porque é um desenho da arquitetura. Aí eu Eu posso sei, ter mas, outros desenhos que são igual aqueles diagramas. Lembra a vez que eu fiz o diagrama de handover, que eu falava assim, ó, se acontecer isso, faça isso. Se acontecer aquilo, aí eu posso encaixar, eu pensei, né? Pensei assim que posso, naquele momento ali, encaixar uma dessas caixinhas no outro desenho que descreve a migração. Então, por exemplo, mas eu não é isso. tenho. É saber se eu me faço entender. Ok. Essa lógica da ambulância que tu fizeste é perfeitamente viável, faz todo sentido. Eu quero fazer a migração de contexto quando Uhum. estiver acima de 20 milissegundos. Portanto, esta arquitetura deveria cobrir esse caso. Onde é que está o if maior que 20 milissegundos? Dispara a migração do contexto. Está ali no É, Forward Orchestration Server, não é? o- ele tá aqui no eu penso, professor, deixa eu pensar aqui. A minha questão é, eu vou então diretamente à questão. Não falta aí uma caixinha, algures, com as condições de migração que são impostas? Uma Eu caixinha aí que penso que diga, eu penso que essa caixinha que o senhor, é, vai deixou, estar dentro desse migration context, é isso que vais dizer. vai estar aqui sim dentro. Olha, aponta, aí não consigo ver a apontar. Ok, Ah, ok. tá, desculpa. Ok, ok.
Ok, mas respondeste-me à pergunta. Respondeste-me à pergunta. Ok. A lógica, a condição de disparo vai estar aí. Ok. Eu penso que sim. Ok. Penso que sim. Pronto, lá está. Se quiséssemos escrever um paper da ambulância, já podemos escrever um paper da ambulância a vender uma arquitetura. Não é que vamos escrever, ok? Mas tá, queria ver isso, ok? Ok. Também poderia estar aqui, professor, ó. Também poderia ter um outro bloquinho. Desculpa. Não sei se já apareceu aí. Eu estou fazendo aqui um. Apareceu-me o quadrado do lado direito. Eu vou ter mesmo que sair agora, senão a minha mulher Tá mata. bem, tá bem, tá bem. Ok, ok, Não, ok. poderia Continuamos na ter próxima isso. semana. Portanto, Tá bem, então. Continua. Combinado. Eu acho que estamos apostar, no bom caminho. Acho que estamos no bom caminho. continuar a trabalhar na prática na implementação desses módulos e continuar a trabalhar nesta arquitetura, a ver se a gente a consegue descrever e construir um capítulo em torno dela. Tá bem. Isto é muito importante para a tese. Sim, Isto é a sim. tese. Esta parte é Pois, a tese. Tem que ser bem escrita e bem detalhada e com muitas figuras se for necessário. Tá bem. Tá bem. acho que estamos. Depois nós podemos ir Acho, complementando aqui acho que foi essa um passo lógica. muito importante estas figuras que fizeste, Lionel. Sim, Uhum. sim. Acho Eu que acho daqui que cresce o bicho. É daqui que cresce o bicho. E tudo o que já fizeste até agora, as nossas publicações são encaixadas dentro de bloquinhos aqui dentro. certo. Ok, pronto. Boa semana então. Vamos lá trabalhar. Obrigado. Boa semana Ah, também bom para trabalho. vocês. Bom trabalho. Estamos Obrigado. no caminho. Vocês Tá. também. Abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.